Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem de hoje é o maior vínculo. O maior vínculo. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Teu Filho amado Yeshua, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, este período que o Senhor separou neste dia para ouvirmos a Tua voz. E eu peço a Ti, Pai, capacita-me a transmitir tudo aquilo que Tu desejas ao Teu povo neste dia, e que através da Tua Ruach HaKodesh, Pai, o Teu povo ouça, compreenda o Teu falar, e seja desenvolvido no coração de todos, Pai, o desejo de obedecer a Tua voz, obedecer as Tuas palavras, Pai, sabendo que o Senhor tem o melhor para todos nós, Pai. Ajude-nos a caminhar, Pai, caminhar no caminho que o Senhor colocou diante de nós, que é Mashiach, Yeshua, confiando na Tua palavra que é verdadeira, que não muda, Pai. Em nome de Yeshua, ministro nossos corações neste dia, transforma-nos, Pai, é o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Tema da mensagem, o maior vínculo. Hashem nos dá, irmãos, instruções que realmente podem não fazer sentido algum quando nós a observamos. Nesta paraxá, a ordem de escolher um cordeiro por família ou por famílias deixava claro que a responsabilidade de escolher o animal sacrificado seria do seu dono. O cordeiro deveria ser escolhido para o abate, assim como Hashem escolheu a entrega do seu filho Yeshua por nossas vidas. Eu gostaria de ler um texto que está em Yeshayahu, Isaías, capítulo 42, versículo 1. Se você puder, acompanhe comigo. Yeshayahu, Isaías, capítulo 42, versículo 1. Assim como o Eterno fez com o seu filho, Ele deixou essa instrução para as pessoas ali neste momento. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em quem tenho prazer. Pus meu espírito nele, e ele trará justiça aos goim. Hashem sempre nos dá, irmãos, a oportunidade de experimentarmos situações para conhecer o coração dele. Eu vou repetir isto. O Eterno, Ele sempre nos dá a oportunidade de experimentarmos situações para que nós conheçamos o coração dele, irmãos. Conheçamos quem Ele é. Nos colocarmos, Ele nos dá a oportunidade de nós nos colocarmos em seu lugar. Todos os dias temos a oportunidade de meditar no que Ele fez e faz por amor de nós. O plano da salvação que Ele projetou para nos livrar da maldição dos nossos pais e que foi completamente oculto para aqueles que viveram antes de Mashiach Yeshua vir à terra. Agora é manifesto e revelado claramente para todos que desejarem compreendê-lo. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O segredo oculto por gerações e eras, mas que agora foi esclarecido ao seu povo, preparado para si mesmo. A ordem de Hashem foi de passar o sangue daquele cordeiro escolhido e sacrificado nos umbrais e na parte superior da porta de suas casas, as vergas, utilizando hisopo. Em toda a Torá, o hisopo é envolvido em processos de purificação de pessoas, de casas, utensílios, e mais evidentemente vemos a menção deste processo complexo de purificação mencionado por Melech Davi em Tehillim Salmos 51, verso 9, nas outras versões, verso 7. Tehillim Salmos 51, 9, nas outras versões 7. Diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Se alguém dissesse para eu passar, irmãos, se alguém viesse para mim, trouxesse uma instrução, olha, passa um verniz ou uma mão de tinta nos umbrais e na verga de minha porta, da porta da minha casa, eu iria compreender bem. Mas imaginem se alguém dissesse para você passar sangue nos umbrais e na verga da porta da sua casa. Como você se sentiria? Eu acredito que ninguém mesmo ali naquele momento sentiu-se confortável em passar sangue nos batentes das suas portas do seu cordeiro escolhido. E não havia como compreender como é que aquela ação poderia impedir o destruidor de matar os seus filhos primogênitos.
E não estamos falando, irmãos, apenas do povo de Israel. Foi um evento onde muitos estrangeiros se uniram aos filhos de Israel. E também creio que muitos egípcios estiveram entre eles. Porque Hashem, ele não excluiu ninguém que desejasse, irmãos. Ele não excluiu ninguém que desejasse a salvação dos seus, desta ação que iria ocorrer ali. Shemot, Êxodo 12, 49. Vejam o que diz. Shemot, Êxodo 12, 49. O mesmo ensino aplica-se de maneira idêntica ao natural e ao estrangeiro que vive entre vocês. Ao natural e ao estrangeiro que vive entre vocês. Percebam a instrução do Eterno. Hoje não existe exclusão no plano de salvação, irmãos. De igual modo, não importa se seja judeu ou não judeu. O mandamento naquela época foi para todos e nos dias de hoje é para todos também, desejosos ou não de reconhecerem que isto é verdadeiro. Não deixará, meu irmão e minha irmã, não deixará de existir nenhum iud ou traço da Torá que não seja cumprido. Os pais de Yeshua cumpriram a ordem em sua apresentação no templo, como descrito no texto que nós lemos em Lucas 2, 22 a 24. Todos estamos sujeitos à Torá, quer compreendamos ou não isto. Existiram diversas observações para que os primogênitos fossem poupados naquele tempo. Comer o cordeiro, as ervas amargas, a matzá, trancarem-se dentro das suas casas, ocorresse o que ocorresse, e não saíssem em hipótese alguma até o amanhecer com as suas portas fechadas. Fato é que nada do que Hashem pediu ao nosso povo para fazer fazia algum sentido. E eu digo isso, irmãos, de um modo prático. Muitas vezes aquilo que Hashem fala conosco pode não fazer nenhum sentido. Existe um provérbio judaico que diz: obedeça hoje e compreenda amanhã. E Israel passou justamente por isto. E os estrangeiros que lá estavam também passaram pelo mesmo, e não será diferente conosco, irmãos. Existem momentos em nossa caminhada que será necessário obedecer primeiro para o compreender depois. E para isso é necessário confiança na palavra do Eterno. Irmãos, se algumas dentre aquelas pessoas não seguissem precisamente o que foi ordenado, com certeza no dia seguinte ali haveriam famílias em luto. E isto é um grande sinal que fala muito aos nossos corações nesse dia, onde Hashem continua lutando para nos manter com vida, irmãos. Porque realmente é possível observar, não sei se você já percebeu isto, irmãos, nós vemos um excesso de autonomia em relação à vida de crentes. Com muito temor eu observo que nós podemos agir de modo inconsequente, e muita dor tem sobrevindo como resultado de decisões simples que precisariam ter a exata direção de Hashem para serem bem-sucedidas. Mas acabam não sendo bem-sucedidas porque a direção não procedeu daquele que não pode jamais falhar. E isto me fez lembrar de um texto que está em Yeshayahu, Isaías 41, 10. Yeshayahu, Isaías 41, 10. Diz assim: não tenha medo, pois estou com você. Não se desanime, pois sou o seu Elohim. Eu darei a você força e socorro, e o protegerei com a minha destra vitoriosa. Eu o protegerei com a minha destra vitoriosa. Muitos crentes, irmãos, por agirem de modo inconsequente, se soltam da destra vitoriosa Yeshua, que não falha. Sofrem e fazem outros sofrerem também. Quando amargamos sofrimentos que não deveríamos sofrer, é por conta das nossas decisões autônomas. Não consultamos o conselho de Hashem por falta de emuná, e então soltamos da sua destra maravilhosa. E amargamos derrotas que o Senhor não tem para nossas vidas. No Egito, irmãos, Hashem falou detalhadamente como deveriam fazer
para salvar os seus primogênitos. Isto para cada família, aqueles que tiveram seus filhos salvos, fizeram. Irmãos, existem muitos estudiosos que dizem que muitos estrangeiros, mercadores, ao verem o que acontecia ali no Egito, eles ficaram por ali para poder ver as maravilhas de Hashem. Mas muitos que estavam lá por mera curiosidade acabaram colocando em risco aos próprios filhos. E então, se não cumprissem os mandamentos, estariam na mesma sentença que os egípcios e a casa de Faraó, diante do destruidor, mesmo não tendo nada a ver com aquela situação. E muitos deles desejaram ficar com o povo de Israel. Quem convivesse, irmãos, ali com aquelas pessoas, com aqueles estrangeiros, eles poderiam até vê-los como verdadeiros crentes. Estavam maravilhados com o poder de Hashem e a presença dele. Eles enfrentaram, irmãos, tudo ao lado do povo de Israel. Eles saíram do Egito com o povo de Israel. Eles passaram pelo mar de Suf, o mar vermelho, aberto para eles também. Porque eles estavam junto com o povo. E eles estavam animados, irmãos, em servir o Eterno de Israel. Shemot 12:38. Shemot, Êxodo 12:38. Uma multidão misturada também subiu com eles, bem como animais em grande número, rebanhos e gado. Porém, irmãos, esta multidão, estas vidas, eles foram os primeiros a iniciarem um processo de reclamação e a influenciar a casa de Israel a fazer o mesmo. Bamidbar, Números, capítulo 11, versículo 4. Neste texto em específico, eu gostaria de ler na versão OJB, que nos traz uma revelação tremenda. Bamidbar, Números 11, 4, na versão OJB, diz assim: E a multidão que estava no meio deles teve um forte desejo por alguma coisa. E aqui, irmãos, alguma coisa, esse forte desejo é um espírito que produz a inclinação maligna da carne. E os filhos de Israel também choraram outra vez e disseram: quem dera tivéssemos carne para comer. Compreende, irmãos? Este povo sentiu um forte desejo por alguma coisa que é um espírito que produz a inclinação maligna da carne. E após isto, eles influenciaram o povo, que fizeram o mesmo, dizendo: quem dera nós tivéssemos carne. Irmãos, o povo de Israel, ele teve de lidar com um espírito estranho que estava sobre estes povos. Pessoas essas que estavam maravilhadas com os feitos de Hashem, que criam nestes feitos, que andavam como crentes, e o povo de Israel, eles foram influenciados negativamente por tudo aquilo. E é neste ponto que a Ruach HaKodesh deseja ministrar as nossas vidas, irmãos, para tratar com extrema urgência sobre o fator vínculo. Irmãos, em nome de Yeshua, eu compreendo o que eu estou dizendo aqui. De modo algum é o desejo do Eterno, irmãos, a ruptura de vínculos. Porém, nós devemos nos preparar hoje para não repetirmos o mesmo que aconteceu com o nosso povo no passado. Pois, meu irmão e minha irmã, nós passaremos por situações onde estaremos atendendo necessidades de pessoas que não creem como nós cremos. Escutem, irmãos, em nome de Yeshua, e estas pessoas com as quais temos vínculos, são pessoas que nós temos vínculos, prestem atenção, podem realmente não virem a crer como nós, mas elas podem murmurar contra Hashem, mesmo recebendo, irmãos, alimento e água todos os dias. Irmãos, eu não consigo imaginar essas pessoas desejosas de saírem do Egito conjuntamente com o povo de Israel, depois de terem se circuncidado, passado o primeiro Pêssach com o povo de Israel, e por um mar aberto, e então o nosso povo, irmãos, dizer a eles: olha, daqui para frente você siga o seu caminho que nós vamos seguir o nosso, tá bom? Foi bom até aqui nós caminharmos juntos, vocês viveram, puderam compreender um pouco do que é o nosso Deus,
Mas agora, daqui em diante, nós vamos em direção à terra prometida. E vocês, por favor, sigam o nosso caminho, os caminhos de vocês, que nós não queremos mais nada com vocês. Vocês imaginam isso, irmãos? Você faria isto? Porém, nós também, irmãos, nós também podemos seguir as nossas vidas com quem não era para seguirmos. E neste ponto, nós não deveríamos seguir sem ter uma direção clara de Hashem sobre este assunto. Quantas dores as pessoas sofrem, irmãos, por insistirem em vínculos unilaterais. Mas o foco do nosso tema não são as pessoas com quem não devemos andar e podemos insistir nessas relações. E sim as relações com as quais, irmãos, nós temos vínculo. Pessoas que são caras para nós e que não podem ser diminuídos da importância no nosso coração. Não pode ser diminuído em nossas orações hoje. Orações pela salvação destas almas. Mas, irmãos, orações importantes sobre a influência que estes vínculos poderão ter em nossas vidas no futuro. A Ruach HaKodesh nos orienta com clareza que temos de levar, meu irmão e minha irmã, em conta os nossos vínculos hoje. Orar pelos nossos vínculos com os nossos parentes, com amigos queridos nossos. Isto, irmãos, é no dia de hoje, é agora. Por aqueles com quem temos fidelidade. Aqueles que têm fidelidade para conosco e muitas destas vidas ainda não foram alcançadas. E diante do que estamos por viver, tanto poderemos ter de ser socorridos por pessoas que estão nesta condição, como nós poderemos ter de socorrer pessoas que amamos nessa condição. Os irmãos compreendem a seriedade do que está sendo dito aqui, irmãos? Eu estou me referindo a necessidades extremas, irmãos. Condições onde não teremos como fechar os nossos olhos e fazermos de conta que nós não estamos vendo nada, que não sabemos o que está acontecendo. Como diz aí fora, fazer vista grossa. Reflitam sobre isto. Em uma condição como esta, como poderemos deixar de socorrer os nossos parentes, irmãos? Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Além do mais, se alguém não provê as necessidades dos próprios parentes, e especialmente as da própria família, desonrou a fé e é pior que o incrédulo. Porém, a Ruach HaKodesh, irmãos, nos adverte que temos a Torá para compreender onde os nossos pais erraram, onde foram influenciados de um modo tão negativo. Compreendem, irmãos, o Eterno está tratando conosco que não estamos isentos de termos entre nós pessoas que queremos bem, pessoas que amamos, que queremos estar com elas, pessoas que em algum momento podemos vir a socorrer, como Israel fez no passado. Termos um misto de pessoas, irmãos, caminhando conosco, pessoas que não vamos deixar para trás. Porém, é necessário tomar a decisão agora, hoje, de impor limites, irmãos. Impor limite nessas relações e sermos uma testemunha. Um bom exemplo para que haja respeito em relação a nós e o modo como nós cremos. O Eterno tem tratado conosco que em muitas ocasiões, irmãos, ouçam isto, nós rimos e concordamos com estas pessoas de coisas que Ele abomina. Reflita você quando você está juntamente com essas vidas. Imagine, irmãos, para não nos sentirmos os inconvenientes quando estamos entre eles, concordamos em muitas coisas, quando não expressamos o que de fato cremos em relação ao que ouvimos deles. Imaginem se tivéssemos de viver com estas pessoas debaixo do mesmo teto, irmãos. E estas pessoas falando, dando risadas, fazendo comentários que nós já aprendemos que é prejudicial no nosso relacionamento com o Eterno, pecando contra o Eterno, irmãos.
Então, se nós não nos posicionarmos corretamente hoje, então, lamentavelmente, irmãos, lamentavelmente, nós poderemos amargar e lamentar por não termos imposto limites, deixar claro até onde nós podemos ir hoje. Se não fizermos isso agora, irmãos, não esperem, não se iludam. Não se iludam que nós vamos conseguir fazer isso no futuro. Então, irmãos, nós estaremos sujeitos também ao espírito deles, sendo influenciados por eles, como foi o povo de Israel. No mínimo, irmãos, nós estaremos numa situação de conivência com que nós jamais deveríamos ter. Mas este limite precisa ser expresso, meu irmão e minha irmã, hoje. Nós não podemos chorar, irmãos, pelo que pessoas não crentes choram. E nem aprender a murmurar com eles esperando que Hashem permaneça ao nosso lado deste modo, irmãos. Que seja desenvolvida a consciência de que não podemos ter os mesmos valores, as mesmas necessidades e prioridades que pessoas não crentes, ou pessoas que ainda estão um pouco mais atrás no que diz respeito a Teshuvá, irmãos, ao retorno eterno. E que infelizmente ainda são influenciadas por esse tipo de espírito estranho. Existe um excesso de sofrimento, irmãos, um excesso de sofrimento pessoal em nossos dias, onde nós podemos enxergar o universo contra nós. Tudo e todos está contra nós. Em assuntos onde temos certeza, irmãos, que nós estamos cobertos de razão. Não é assim? Você tem total razão, tudo que está acontecendo com você não é justo, todo mundo, ninguém te entende. Ninguém te entende, ninguém te ouve, não é assim? Ah, Senhor, ninguém me entende, eu tento me expressar, ninguém me ouve. Irmãos, algo que temos ouvido com frequência é o porquê isto tudo está acontecendo. Por que tudo isso está ocorrendo na nossa geração? Não podia ser um outro tempo, com outra geração? Puxa vida, por que eu fui premiado? Por que eu fui nascer nessa época? E se esse for o nosso pensamento, irmãos, se nós estivermos pensando desta forma, então não tem diferença nenhuma, irmãos, entre nós e o rei Ezequias após mostrar todos os seus tesouros aos representantes da Babilônia. Vocês se lembram dessa passagem? Em que ele mostrou todos os tesouros, chamou as pessoas ali, mostrou tudo. Vamos ler Melachim Bet, 2 Reis, capítulo 20, 16 e 19. O que esse rei falou após a repreensão do profeta, depois do que ele fez. Irmão, se nós estivermos pensando do jeito que nós citamos aqui, não tem diferença nenhuma entre nós e o rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, 16 e 19. 16 a 19. Yeshayahu disse a Hizquiyahu: ouça o que Adonai diz. Chegará o dia quando todas as coisas em seu palácio, bem como todas as coisas que seus antepassados acumularam até o dia de hoje, serão carregadas para Bavel. Nada será deixado, diz Adonai. Eles levarão alguns de seus descendentes, seus filhos, e esses serão feitos eunucos, servindo no palácio do rei de Bavel. Hizquiyahu disse a Yeshayahu: a palavra de Adonai que acabaste de me falar é boa. E ele pensou: pois não é isto que me acontecerá. Paz e segurança continuarão, pelo menos durante o meu tempo de vida. Irmãos, como pode? Ele estava tranquilo, porque no tempo que ele estaria vivo, ele estaria em paz. O caos viria depois dele. Vocês compreendem, irmãos, que nós podemos sutilmente ser cooptados por esses pensamentos? Irmãos, é certo que as sentenças elas estão chegando sobre esta terra.
Isso não é um fatalismo, não é profetizar coisa ruim. Pelas Escrituras nós sabemos que estão já em curso e é necessário que seja assim. Nós vemos Hashem, irmãos, Hashem falando contra o Egito, que é este mundo no texto que nós lemos em Jeremias 46, 13 a 20. E certamente, irmãos, nós teremos de lidar com situações difíceis. E já temos, irmãos, nós já temos lidado com situações difíceis nessa mudança de uma ordem mundial para outra, a qual nós temos aí sofrido juntamente com tudo que está acontecendo. A questão é, você vai deixar de fazer o que deve fazer. Você vai deixar de fazer o que você sabe que deve fazer, por estar ao lado de alguém que não creia como você. E pelo vínculo que você possui, pode ser que você tenha de suportar tanto os hábitos quanto os espíritos que agem em pessoas assim. Você está pronto? Você está pronto para isto? Lembrem-se, irmãos, aquele povo estava seguindo direitinho tudo o que Hashem dizia. Até que estava tudo maravilhoso, tudo perfeito, até que eles sentiram falta do que tinham antes e do que era muito importante para eles. Este é um tempo de preparo para todos nós, irmãos. É um tempo de nós nos prepararmos. O Senhor está falando conosco, de desenvolvermos estrutura, irmãos, e maturidade, para lidar com situações futuras e espíritos de vidas que ainda não foram libertas e que não poderão, irmãos. Não, essas vidas, essas situações não podem nos influenciar, irmãos. Por maior que seja o vínculo que nós temos com essas vidas. Em Ziklag, enquanto o povo falava de apedrejar Davi, ele estava se fortalecendo em Hashem, irmãos. Vocês percebem a diferença? 1 Samuel 30, versículo 6. Aquela situação terrível após eles terem retornado numa incursão e encontrarem tudo ali destruído e os seus familiares levados cativos. 1 Samuel 30, versículo 6. Olhem a diferença, irmãos. Comportamento de Davi. Davi estava em sérios problemas. O povo estava falando em apedrejá-lo até a morte, porque o povo estava desesperado por se ver sem os seus filhos e filhas. Aqui já fica uma lição para nós, irmãos, de uma forma de não nos comportarmos, por pior que seja a dor que nós venhamos a enfrentar. Mas olha o que fez Davi. Davi prostrou-se na presença de Adonai, o seu Elohim. E em outras versões diz assim, porém Davi fortaleceu-se em Hashem. Não entrou no desespero. Irmãos, que exemplo de Davi aqui. Um único homem que não se deixou influenciar por todo aquele exército, pelo espírito que estava sobre eles, a pressão que estava sobre eles e a grande ameaça contra a vida dele, irmãos. Um único homem, ele resistiu uma pressão desta e a força de um poder, porque ele estava com aquele que é maior do que esse espírito. E ele buscou, irmão, se fortalecer naquele que é maior, sobre todas essas situações. Irmãos, que exemplo, que ensino naquilo que o Senhor está tratando conosco hoje, através da vida deste homem maravilhoso. Se hoje, irmãos, eu e você, nós rimos do que essas pessoas que nós temos vínculos, se nós rimos com o que eles riem, se hoje nós falamos sobre o que eles falam, e se não há diferença entre a nossa vida e a vida de alguém não crente, irmãos, não esperem que estejamos influenciando quem quer que seja, na verdade, o nosso testemunho, irmãos. Na verdade, o nosso testemunho já foi afetado para o futuro, irmãos. E então, no futuro, com situações de lutas conjuntas, não haverá limites ou respeito em relação ao que cremos e escolhemos viver. Porque hoje nós podemos viver sem fazer a distinção, irmão. Nós podemos viver sem fazer a distinção entre o santo e o profano como nos foi ordenado. Davi se portou de forma totalmente diferente do que os homens, irmãos. Eles estavam totalmente, podemos ver aqui, descontrolados e desesperados. Eles queriam achar um culpado. Nós temos sim, irmãos, vínculos.
Nós temos vínculos com as pessoas que nós amamos, seja parentes de sangue, amigos, pessoas, nós temos sim vínculos. Mas o nosso maior vínculo tem de ser o eterno, irmãos. A nossa convivência precisa ser diária com Mashiach Yeshua e com a Ruach HaKodesh, com os umbrais à nossa direita e à esquerda. São Mashiach e a Ruach. Mashiach e a Ruach HaKodesh. Porém, sempre sobre nós, irmãos, sempre sobre nós estará Hashem, a verga sobre as nossas portas. Hoje Hashem, ele admoesta sobre a necessidade de nos prepararmos para sabermos interromper, irmãos. Interromper com gentileza, sem ferir, irmãos. Interromper em amor, sem ferir as vidas ou acender a ira de ninguém, irmãos. Tudo que nos leve em uma reação contrária à que Ele nos chamou para nós termos. Não precisa ser algo que venha ferir a alma. O Senhor não tem isso. Ele nos chamou para nós vivermos em santidade, irmãos. Para colocarmos, irmãos, hoje os limites. Ouçam o que a Ruach HaKodesh diz. A todos nós. Hoje é necessário colocar esses limites hoje, irmãos. Ter essa ação. Ter o respeito daqueles com quem estamos vinculados, irmãos. Mas sermos os influenciadores, irmãos. E não os influenciados. Para nós finalizarmos, que esta correção ela se dê, irmãos, em nome de Yeshua, nos lares. O Senhor traz essa palavra porque se faz necessário. Então que haja correção nos lares, nas famílias, na parentela, nas amizades próximas, irmãos, para que não venhamos colocar em risco as nossas próprias almas. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Não sejam enganados, más companhias estragam o bom caráter. Irmãos, que nós persistamos em seguir Hashem e ter uma posição de respeito diante dele hoje, para que amanhã tenhamos como manter o respeito e os limites de pessoas que porventura tenham de caminhar conosco neste mundo. Mas porventura, irmãos, elas estejam aí em estradas diferentes em relação à nossa escolha de seguir Mashiach, que é o único caminho. Nossa mudança pode fazer, irmãos, a nossa mudança de atitude pode fazer muito por essas almas hoje. E também com certeza criar um novo futuro para nós diante de todas as questões as quais nos encontramos em curso hoje. Isto implica em nossas reações diante das nossas perdas também, irmãos. Diante de situações de sofrimento também. Nós não estamos isentos de sofrimentos agora no presente ou no futuro, irmãos. E nós temos de ter essa consciência e esta maturidade em relação a isto. Em 1 Coríntios 15, 33. Corrigindo aqui se eu falei errado. 1 Coríntios 15, 33. Exatamente, isso mesmo. Irmãos, em nossas lutas e dificuldades, em tudo nós somos observados, irmãos. Em tudo nós estamos sendo observados, medidos e pesados. Principalmente entre aqueles que não sabem, irmãos, que reagir com ingratidão a Hashem, mesmo em nossa dor, é errado. Hashem tem de ser hoje sempre o nosso maior vínculo, irmãos. Que Ele nos ajude a sermos cada vez mais imitadores de Mashiach Yeshua. Somente assim, irmãos, somente assim nós seremos um modelo e uma influência sobre outras vidas em vez de influenciados de um modo negativo por elas. Que você hoje, em nome de Yeshua, seja fortalecido, seja fortalecida para se posicionar corretamente diante de tudo a qual o nosso Pai nos ministrou neste dia. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Pai eterno, eu elevo diante do Senhor nossas vidas, Pai. E eu peço ao Senhor, dá-nos forças, Pai, diante de tudo que o Senhor nos ministrou aqui neste dia. Pai, é verdade.
Pai, como más companhias, elas podem, Pai, alterar o nosso caráter. Ajude-nos, Pai, porque o Senhor tem separado um povo. Mas nos ajude também a termos a consciência que nós podemos vir a ter as situações, Pai, como o Senhor nos falou, a ter que cuidar de vidas e estar vivendo com essas vidas que ainda estão a caminho, Pai. Outras ainda não foram alcançadas, não se decidiram ainda. Mas, Pai, nos ajude em todo o tempo, Pai. Também como nós, quando nós somos testados e provados diante de uma dor, um sofrimento, uma angústia, Pai, ou uma perda de alguém. Ajude-nos, Pai, que nós sempre, em nome de Yeshua, tenhamos um comportamento ilibado diante de Ti, Pai, um comportamento que Te agrada, um testemunho vivo, Pai. Como fez ali Davi, Eterno, diante de grande desafio, dor e ameaça sobre ele. Nos ajude, Pai, a entregarmos o nosso coração ao Senhor, a confiar que o Senhor tem trago, Pai, a palavra verdadeira, que é para o nosso próprio bem. Ajude-nos, Pai, a não termos um coração enrijecido, um coração duro e não ouvir o que o Senhor está nos falando, Pai. Para que lá na frente nós não venhamos amargar. Pai, se a Tua destra é vitoriosa, por que nós passamos por isso? Nós podemos sim enfrentar situações difíceis. Mas ajude-nos, Pai, com as nossas decisões, a não nos soltarmos da destra Tua, Pai, que é Mashiach Yeshua, que não pode falhar jamais. Ajude-nos, Pai, no dia que se chama hoje, fortalece o Teu povo eterno em nome de Yeshua Mashiach, para que permaneçam na posição a qual o Senhor tem nos colocado, Pai, sabendo, nos lembrando que o Senhor nos chamou para sermos um reino de sacerdotes, Pai. Saber, Pai, lembrar que nós somos o filho do rei, filhos do rei, filhos e filhas do rei, príncipes, Pai, e princesas, em nome de Yeshua, e não diminuirmos isso, Pai amado, em nome de Yeshua, e vivendo de forma que condiz com quem nós somos filhos, de quem nós somos filhos. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. A nossa próxima atividade, no próximo Shabat, dia 8/2, nós teremos uma única Parashá 16, Bechalach, depois de ter deixado. O povo de Israel foi libertado do Egito e Adonai os conduziu pelo deserto. Não pelo caminho mais curto que cruza a terra dos filisteus, mas pelo caminho mais longo para que fossem poupados de lutar contra os seus inimigos imediatamente. E desta forma pudessem se arrepender e com medo desejassem retornar para o Egito. O povo deveria confiar no Senhor para seguir na imprevisível jornada pelo deserto em direção à terra da promessa. E assim, irmãos, que o Senhor fale com vocês, assim segue. Vocês estão convocados e convidados a separar tempo para ler e meditar na palavra do Eterno em nome de Yeshua. Que assim seja. Shabbat Shalom, espero que todos vocês tenham recebido essa mensagem do Senhor no coração de vocês aí e tenhamos sabedoria para confrontar com amor, com palavras brandas, tudo aquilo que a gente já sabe que está errado, está fora de conformidade das Escrituras Sagradas e a gente decida com essa atitude seguir num caminho do amor e do resgate até dessas próprias vidas. Nós tivemos o relato nas Escrituras Sagradas, temos o relato sobre o sumo sacerdote Eli, que recebeu informações com relação aos 2 filhos e ele não conseguiu confrontá-los. Como resultado, eles todos foram confrontados pela morte. Então, que tenhamos entendimento disso, tomemos as decisões corretas aí, para que a gente não venha seguir por um caminho e amargar o que o Senhor não tem para a nossa vida.